Bom dia, mundo! Tudo bem com vocês, gente? Tô passando aqui mais uma vez para falar para vocês a previsão astrológica do dia de hoje, fazer a leitura do Kim e direcionar vocês da melhor forma para que a gente possa aproveitar esse dia. Hoje é sexta-feira, dia de Vênus na astrologia, né? A gente chama de sexta-feira dia de Vênus. Serpente planetária vermelha, e a gente tá tendo alguns aspectos no céu desafiadores. No caso, nesse dia de hoje, a gente vai ter a Lua mudando de signo, então ela vai mudar a energia dela. Mas antes disso, ela vai fazer vários aspectos no céu de oposições e quadraturas. As oposições e quadraturas são aspectos densos, que a gente chama, né? Desafiadores. Então, hoje pode ser um dia que a gente encontre muitos desafios pela frente. O dia da serpente mostra muito a nossa força de sobrevivência aqui na 3D, na matéria, né? Então pode envolver questões com a matéria, como financeiramente, né? O corpo, a nossa alimentação e todas essas questões que envolvem a matéria. Então hoje é um dia que fala muito sobre isso. A gente começa o dia na madrugada, a gente teve alguns aspectos já e a gente teve a Lua fazendo oposição a Vênus e a Mercúrio. Ela fez também uma quadratura a Júpiter, e esse Júpiter também fez quadratura a Vênus, né? Júpiter faz quadratura a Vênus e a Lua. Então é isso. Então vou explicar para vocês o que isso significa, né? Porque eu falei um monte de astrologuês aqui. Vamos lá. A Lua fazendo oposição a Vênus e Mercúrio. A Lua fala sobre as nossas emoções, né? O nosso campo emocional, o nosso inconsciente. E ela se encontra no signo de Gêmeos, quando fez esses aspectos. Ela oposta, ela traz um aspecto de tensão. Imagina um cabo de guerra, né? Então, puxa para um lado, outro puxa para o outro. Uma oposição é isso. E ela está oposta a Vênus, que fala sobre os nossos valores. Vênus fala sobre as nossas relações, sobre a nossa, como a gente enxerga a beleza, a arte, como a gente se valoriza e como a gente valoriza os outros. Então, pode ser que nessa madrugada e nessa manhã, e isso perdure ao longo do dia, que a gente tenha entrado em contato com excessos. Excessos de expectativas ou excesso mesmo dessa energia de busca pelo que Vênus proporciona. O que Vênus proporciona? Confortos, né? Fala sobre nossos bens materiais, então pode falar sobre dinheiro, pode falar sobre ostentação. Então pode ser um dia que você acha que você tem para gastar, mas às vezes você não tem, por exemplo, né? Que fala sobre os assuntos da matéria. Um dia que você acha que você tem força ali para fazer um exercício, por exemplo, e você não tem essa força. Então, é importante a gente ter cuidado com os excessos. Afinal, essa lua também faz quadratura a Júpiter, que fala sobre os exageros que a gente tem, né? E como é quadratura, é desafiador. Então, é importante a gente ter cuidado com esses excessos, né? O excesso dessa confiança que não é boa. Porque, às vezes, o excesso de confiança pode sabotar a gente. De a gente achar que, né, tá tudo bem e aí não tá. Ontem a gente teve uma lua cheia que teve conjunção e oposição com Marte, que é um planeta colérico de acidentes, né? Então, assim, por exemplo, quando eu comecei a dirigir, eu ficava, gente, como é que as pessoas conseguem dirigir mexendo no celular? Não consigo nem dirigir. E aí hoje eu já dirijo, mexo no celular, boto a música, converso e não sei o quê. E a gente vai criando uma confiança e quando a gente vê pode acontecer um acidente, porque a gente tá com excesso de confiança que não é bom, nesse caso, que é um excesso de confiança sem racionalidade, sem maturidade, né? Então é importante a gente ter atenção a esses pontos, né, de exageros. A oposição da Lua com Mercúrio pode fazer com que a gente fale demais, né? Esse aspecto já está disponível aí há alguns dias e ele continua. Então é importante a gente tomar cuidado com os nossos impulsos, não falar demais, pensar muito bem antes de falar, antes de fazer. É importante que a gente se faça presente. Porque quando a gente se faz presente, a gente consegue entender e saber exatamente o que está acontecendo naquela situação.
E a gente não se ilude, não se ludibria, né? Não vê as coisas como elas não são. Então é um ponto importante. Pode acontecer também com essas coisas todas, né? Vênus fala sobre relações e não são só relações amorosas. Também fala de relações de parceria de negócios, as amorosas, claro, e outras relações. Pode ser que hoje chegue o momento da gente conversar ou resolver alguma coisa. Como é uma oposição com Mercúrio, né? E a Lua fala das nossas emoções. Então pode ser que hoje você estava com um incômodo há um tempo, com uma pessoa, uma relação. E aí hoje acontece de vocês conseguirem resolver, de vocês conseguirem conversar sobre isso. Então hoje pode ser esse dia que você precise resolver essa questão ou alguma questão, né? Coisas desafiadoras e meio chatas, meio burocráticas também podem aparecer nesse dia de hoje. Então vamos ter atenção, né? Para que a gente não se exceda nas questões, para que a gente não fale demais, né? Por exemplo, você vai ter uma conversa com alguém que você tá chateado. Você não precisa ferir essa pessoa, falar coisas, jogar na cara, sabe? Assim, é importante a gente ter cuidado com o que a gente fala, pra gente também não se arrepender depois, pra gente não ferir as outras pessoas, pra gente conseguir resolver da forma mais harmônica possível as situações que vão aparecer pra gente nesse dia, certo? E aí, a lua vai entrar em Câncer, no seu reino. Câncer é o signo que a lua rege. Então, ela se sente muito bem quando ela tá lá. Então, quando a lua tá em Câncer, a nossa emoção, claro, a gente fica mais sensível, fica mais emocional, mas é mais confortável, vamos dizer assim, porque ela tá em casa. Então, ela sabe lidar com aquilo, né? É um planeta que fala das nossas emoções, do nosso lado maternal, do nosso lado acolhedor. Então, é, se ela tá no signo de Câncer, ela se sente bem, pois Câncer fala sobre tudo isso também. Os dois tratam do mesmo assunto, então por isso que se sentem bem. Então pode ser que hoje a gente esteja mais sensível, com empatia, querendo estar pertinho de pessoas que a gente ama, que a gente se sente bem, que a gente se sente acolhida, querendo acolher as pessoas também. Pode acontecer de você querer ficar no casulo, apesar do Sol estar em Sagitário, hoje tem jogo, né? Mas pode acontecer com algumas pessoas, principalmente com as pessoas que têm câncer muito forte no mapa, ou peixes, né? Que também é um signo muito recluso, vamos dizer assim. Então pode ser que você queira ou ver esse jogo, ou festejar essa sexta, enfim, com pessoas que você se sente muito confortável, muito em casa, família, né? Que você queira ali, sei lá, falar com sua mãe, falar com seu pai, falar com alguém da sua família que você se conectam, que, né, te auxiliou na sua jornada, uma avó. Então pode ser que a gente queira se aproximar dessas energias acolhedoras, onde a gente se sente mais confortável. Ou que a gente queira realmente ficar só, ficar dentro do nosso casulinho, se protegendo das energias densas do mundo, né? Então, pode ser que isso aconteça também. Ainda mais para as pessoas que estão sentindo esses aspectos, né? Pode ser que algumas pessoas também fujam da realidade, mas num sentido de, ai, hoje o dia tá super tenso, tô sentindo o dia tenso, ai, eu não vou nem sair de casa, sabe? Sem nem saber, às vezes, o que tá astrologicamente, né? Porque a gente sente, mesmo quando a gente não tem essa consciência. Claro que quando a gente sabe astrologicamente ou no Kim o que vai acontecer no dia, a gente se prepara melhor porque a gente tem consciência sobre aquilo. Mas mesmo sem ter consciência, a gente sente. Então pode ser que algumas pessoas queiram ficar reclusas, cuidar da casa, limpar a casa. Eu tô doida pra limpar minha casa hoje. Ai, e é isso, né? Então, essa energia que a gente tem disponível, né? Dessa lua em câncer, super amorosa, super empática, né? Super caseira, acolhedora. E a gente vai ter Vênus também fazendo quadratura a Júpiter depois disso, né? Que teve também a Lua fazendo quadratura a Júpiter. E como a Lua está oposta a Vênus, então logo essas duas energias fazem quadratura. É uma questão de ângulo. A quadratura é um ângulo de 90 graus.
e a oposição de 180. Então, esses dois planetas vão fazer quadratura a Júpiter, necessariamente. E aí a Lua, fazendo essa quadratura a Júpiter, reforça mais ainda a questão dos exageros. Principalmente quando a gente fala de dinheiro, sobre valores, né? Sobre às vezes você dar valor demais, exagerar demais, se ludibriar com uma pessoa, né? Já que Vênus fala sobre relações, pessoas, parceiros de negócios, né? Então pode ser que a gente se perceba se enganando nesse dia de hoje, porque a gente exagera em expectativas, em depositar confiança, em até às vezes busca de prazer, né? Porque Vênus fala sobre nossos prazeres, nosso conforto também. Então pode ser que a gente tenha um exagero em busca de prazer. E como a Lua também tá fazendo essa quadratura, e a Lua tá em Câncer, a Lua em Câncer fala muito sobre a nossa alimentação, porque é aquele lugar maternal, né? A nossa mãe, a primeira coisa, né? Ela nutre a gente com alimento também. Então, pode ser que ocorram exageros com bebida alcoólica, comida, alguma questão que a gente exagere, que as pessoas possam exagerar e acabar se intoxicando mesmo por excessos. Então é importante a gente ter muito cuidado com isso nesse dia de hoje, né? Ainda mais num dia de festejar, pode ser mesmo que a gente se exceda e não é interessante que a gente faça isso, até porque os aspectos no céu estão todos tensos, só temos aspectos vermelhos nesse dia de hoje. A única coisa que não é vermelha, que é um aspecto, né, tenso, denso, desafiador na astrologia, é a mudança da lua de signo. Então, que ela tá indo para um lugar que ela gosta, né? É a coisa mais ok que a gente tem no dia. E que traz muita sensibilidade pra gente, né? É bom, é ótimo, mas para algumas pessoas é extremamente incômodo essa energia, porque tem pessoas que não se conectam com as suas emoções, que têm uma dificuldade de lidar com isso. E aí, se você se vê muito emocional, você não sabe lidar. Porque uma pessoa que ela é emocional, ela vai aprendendo ao longo da vida a lidar com aquilo. Uma pessoa que não se conecta com isso, ela não sabe lidar. Ela não tem referencial. Então, pode ser que cause desconforto da pessoa ficar muito carente, ou muito, eu queria tal pessoa, eu queria minha mãe, queria não sei o quê, e aí não pode ter. E aí entra numa energia que às vezes pode não ser muito boa. Então, isso muito, depende muito, né? Tudo depende muito do seu referencial e de como você lida com essas energias. Então, é um ponto desafiador. A lua em Câncer é uma lua também extremamente esponjinha. Então, pode ser que a gente capte muitas energias, por isso que ela é sensível, porque ela percebe muito bem as energias no local. Então, pode ser que a gente se perceba muito sensível nesse dia de hoje e capte muitas energias. Então, assim, algumas pessoas vão entender o que eu tô falando. Você chega num lugar e você se sente extremamente sugada lá e desconfortável naquele lugar cheio, bar. É quando a pessoa é muito sensível, qualquer lugar é lugar, né? Mas enfim. E aí você absorva. Você tá lá super feliz, numa nice. E aí você chega em casa super mal, carregado, brigou com não sei quem. E às vezes foi uma energia ali que você absorveu do ambiente ou de alguma pessoa. Então a lua em Câncer, ela é ótima para absorver coisas. Por isso que ela é tão empática, né? Porque ela consegue perceber muito bem as energias disponíveis no ambiente. Bebam água, inclusive, né? Para nutrir essas emoções. Então, é isso. Esse dia de hoje pode dar uma chacoalhada na gente, trazer um pouco de choque de realidade, né? Exageros, sensibilidades, carências, compulsões, coisas assim, né? No melhor das hipóteses é você ir lá, ver alguém que você gosta muito, sua mãe, sua família, sua avó, um amigo, uma amiga, e se sentir acolhida ali e tal, e tá tudo bem, e é isso. O melhor das hipóteses do dia. E ou da gente aprender com isso tudo, né, também, da gente perceber como a gente vai ter um aspecto de sair da ilusão,
Pode ser que você saia de alguma ilusão, isso é benéfico também, né? Que você perceba que uma situação não é o que parece. Então, é um choque de realidade mesmo que a gente pode ter nesse dia de hoje. Hoje o dia, agora eu vou fazer a leitura do Kim para vocês, para que a gente consiga entender o lado poético disso tudo, né? O Kim de hoje é a Serpente Planetária Vermelha, é o Kim 205. O cronopsi do dia de hoje ainda é semente lunar, o de ontem também foi. E a semente fala sobre aquilo que a gente planta, né? Então, hoje é um dia que fala sobre a nossa sobrevivência aqui na Terra. Então, o que que você planta, né? Para o que que você quer colher? Ah, eu quero colher ser rica. Você está plantando trabalho? Você está plantando disciplina, constância? Você está plantando nos lugares certos? Então, é como se fosse isso. Ah, sobrevivência, serpente. Eu quero ter um corpo forte, né? Eu quero ter um corpo saudável, com vitalidade, imunidade. Ah, você se exercita todos os dias? Você se alimenta bem? Você se alonga? Né? Você tem cuidado com as suas articulações? Então, enfim, é isso. O que que você quer? Tá, você tá plantando certo para você colher o que você quer? Porque não adianta nada plantar banana e querer colher maçã, né? Então, que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente planta. E aí eu volto para a questão da nossa fala, né? Que eu falei que é muito importante de ter cuidado com o que a gente fala nesse dia de hoje, como a gente fala com as pessoas. Isso tudo é plantar semente, né? Por mais que às vezes você esqueça, você plantou uma semente naquela pessoa. Às vezes você fala uma coisa lá na raiva e aí você esquece, né? Porque aqui embaixo não lembra, mas quem apanha lembra. Aí você plantou uma semente lá, às vezes traumática na pessoa, de ódio, de coisas ruins. Então a gente pode plantar sementes boas e ruins. Que a gente escolha plantar boas sementes neste dia de hoje, né? Para que a gente possa colher boas coisas, inclusive da sociedade. Afinal, as pessoas fazem parte dela. Se você planta coisas ruins nas pessoas, a chance dessas pessoas se tornarem cada vez piores é muito grande. A gente tem responsabilidade sobre tudo, né? A gente tem uma mania de querer não se responsabilizar sobre as coisas, mas a gente tem responsabilidade sobre tudo. Então é importante a gente lembrar disso. A semente fala sobre isso, né? E aí, eu vou ler para vocês o mantra Kim do dia de hoje, tá? Kim 205, semente planetária vermelha. Aperfeiçoo com o fim de sobreviver, produzindo o instinto. Selo o armazém da força vital, com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder do espaço. Tudo que eu falei, de uma forma poética. Que é bem isso, né? Aperfeiçoa com o fim de sobreviver. Eu falei muito sobre a questão da 3D, do dinheiro, do corpo, né? Então a gente aperfeiçoa isso tudo com o fim de sobreviver nessa 3D, nessa terra, de fazer o que precisa ser feito para que a gente sobreviva e viva aqui neste mundo, nessa 3D. Produzindo o instinto, selo o armazém da força vital, com o tom planetário da manifestação. E a manifestação vai de encontro com o que eu falei das sementes, né? Daquilo que... O que se manifesta? Aquilo que você plantou. Vai se manifestar para você colher. Então, o que está se manifestando? Primeiro, né? O que se manifestou aí nesse dia? O que se manifestou para você na sua vida, sei lá? O que tem se manifestado? Tá, se isso está se manifestando, veio de algum lugar. De onde veio? Em que momento eu posso ter plantado isso para estar colhendo isso também? Né? Pode ser nessa vida, pode ser em outra, enfim, que aí fica mais complexo. Mas, muitas vezes a gente consegue encontrar bem pertinho ali uma situação que a gente fez, que a gente fala, como é que é? Tem até um meme que é assim, ai meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Ah, lembrei, né? Então, é isso. É o que a gente tá plantando também. Sem papo de positividade tóxica, né, gente? De que, você... Enfim, tem questões e questões, né? Vamos... É tudo uma linha muito tênue, mas a gente sabe muito bem que tem coisas e coisas, situações e situações. Eu sou guiado pelo poder do espaço. E é muito interessante porque na astrologia, quem fala de espaço, desse lugar, dessa expansão, espaço,
é Júpiter, que está super ativo no céu no dia de hoje, fazendo vários aspectos. Então, pode ser que a gente tenha uma expansão a partir desses desafios, né? Uma expansão da nossa consciência, da nossa percepção das coisas. Então, que a gente saiba aproveitar isso da melhor forma, né? Esses desafios, né? Que a gente tire o chumbo do ouro, o ouro do chumbo. Transforme chumbo em ouro. Que a gente transforme chumbo em ouro nesse dia, né? Que a gente saiba ver dentro das dificuldades e dos desafios o que a gente pode aprender com isso, o que a gente pode ajudar o outro, como a gente pode se melhorar, né? Também sem papo de positividade tóxica, mas assim, é mais fácil. Eu, Carol, acho mais fácil quando eu passo por uma situação desafiadora eu tentar tirar o bom disso. Porque se eu for ficar sofrendo, eu sofro mesmo. Tenho lua em peixes, sei sofrer bonitinho. Então, assim, eu já percebi que pra mim não é o melhor caminho, né? E ontem a gente teve uma lua cheia que mostrou pra gente os nossos melhores caminhos, mostrou pra gente vários novos caminhos. Então, qual é o caminho que você quer enxergar isso? Por qual ótica, qual lente você está usando para enxergar isso? Né? Que a gente use lentes que possam ser boas para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, afinal de contas. Né, gente? Então é isso. Isso foi tudo sobre hoje, né? Sobre esse dia de hoje, que a gente possa aproveitar da melhor forma todas essas energias disponíveis e que a gente tenha um lindo dia, que a gente aproveite. Sexta-feira na astrologia é o dia de Vênus, né? Então a Vênus está aí ativa no céu. Então pode ser um dia que você, ao invés de ir pro lado dos exageros e da busca exacerbada pelo prazer, que você pode fazer uma máscara, um skincare aí, hidratar o cabelo, né? Fazer uma coisa assim, cuidar de você, fazer uma comida ali bem bonita para você, uma saladona, uma comida afetiva, uma comida gostosa, né? Então, a lua tá em Câncer, tudo propício, né? Você ficar aí com o seu love nesse dia de hoje. Tá chovendo, o dia chega as pessoas, ó, chega não tá barulho. É muito doido como o tempo, eu percebo isso. Quando o tempo tá mais fechado, as pessoas ficam mais quietas mesmo. Quando tá muito sol, as pessoas ficam muito agitadas. É isso, né? Somos assim, é o que é. Então hoje o dia tá bem calminho, quietinho ainda, né? Ainda, né? Quando começar o jogo vai ficar uma loucura de novo, mas aí à noite eu acredito que vai chover ou vai ficar frio, né? Vai ficar esse climinha assim, com certeza. Então, vamos nos acolher com pessoas que a gente gosta de estar, tá bom? Um beijo, um lindo dia pra gente, uma ótima sexta e até amanhã.